Bem, gente, boa noite a todos, todas. Já são 20 horas. Boa noite. Sejam todos Boa bem-vindos noite. em nome de Jesus Cristo. Nós Boa estamos noite. dando Boa noite. boa noite. Estamos dando início à Amém. nossa live e é para a gente um prazer ter a presença do Reverendo Marcos Copesca. Nós convidamos e gentilmente aceitou fazer conosco duas lives temáticas. A primeira hoje com o tema depressão, abordagem pastoral, e a segunda live será no dia 26 de setembro, com o tema sobre o luto. Então, como a gente colocou para vocês lá no AVA, quem tiver com áudio, por favor, tira o áudio para a gente, não atrapalhar. Ok? Aí deixa os únicos áudios que ficarão abertos durante a live serão os do e o meu, tá bom? Conforme a gente colocou no AVA para vocês, orientando, a participação nas duas lives, tanto a de hoje quanto a do dia 26, poderão contar como atividades complementares se vocês registrarem a presença de vocês, que vocês já fizeram isso aí ao entrarem, e também depois enviarem o relatório. Isso está lá no aviso do AVA, vocês podem ler direitinho lá. Qualquer dúvida, falem com a professora Adalberto, que é responsável por esta área aqui na FATIP. Eu já vou de pronto passar a palavra para o professor Copesca, para a gente não gastar tempo comigo. Nós queremos tê-lo aqui e aproveitar a presença dele. Que Deus o abençoe grandemente e é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que prazer enorme estar falando a todos os irmãos, alunos da FATIP, e também alguns outros convidados que estão entrando na live. Meu boa noite, minha saudação muito especial ao reverendo Nilson, né? Obrigado pelo carinho, pela receptividade nesse ambiente tão importante para todos nós na formação teológica. Obrigado, minha saudação ao reverendo Marcos Nunes, nosso diretor da FATIP, também o reverendo Esni, que prontamente prepararam juntos esses momentos, essas agendas. Pois bem, hoje vamos trabalhar com um tema bastante importante, premente, para a igreja e para o conselheiro cristão. Então, vou centrar a minha proposta com a live, passando orientações para o conselheiro cristão, seja ele o pastor, ou leigo, ou missionário, né? Ou alguém envolvido com o ministério de aconselhamento, de como tratar a questão da depressão, de que forma nós podemos fazer a abordagem pastoral e de que forma a gente pode triangular também entre a psicologia, a psiquiatria e a teologia pastoral, né? Então, vamos lá, pensando aí no nosso tempo, né? A gente precisa trabalhar alguns temas juntos aqui, e é lógico que o assunto não se esgota, né? Mas vamos fazer o máximo possível para deixar aqui algumas propostas sólidas, né? Bem encaminhadas. Vamos lá, então. Um dilema para a igreja, né? Durante muito tempo se pensou que a depressão era um mal puramente emocional. Durante muito tempo se pensou entre alguns grupos cristãos de que a depressão tem a ver com problemas espirituais e demoníacos, etc. Pois bem, se a gente pensa na sociedade no geral, o desinformado pode dizer assim para o depressivo: você tem que reagir, né?
como se a pessoa tivesse força para isso. Ou então o super espiritual é aquele que diz assim, você precisa orar mais. Depressão é desdobramento da falta de fé. Ou então aquele que é o amigão, né? O bonachão, ele diz, vamos conversar, abra o coração aí que você vai ficar bom. Ou então o otimista diz, levante-se, sorria, olhe a vida de frente. Né? Ou então o crentão, que sempre dá pitaco em tudo né? na vida dos outros, como os amigos de Jó, vão dizer, onde está sua fé? Né? Que pecado você cometeu para estar desse jeito? Pois bem, começando aqui, né? Guarde essas informações. Nos Estados Unidos da América, hoje, o custo para o tratamento da depressão é de 12 bilhões de dólares ao ano. Essa quantia sobe para 41 bilhões de dólares quando se inclui prejuízos por perdas em produtividade nas empresas, falta ao trabalho, morte prematura, ideação suicida, suicídio consumado e assim por diante, falta de interação social, divórcios que acontecem por causa da depressão. Então, eis aqui já algumas razões para a igreja ir pensando como nós podemos ter respostas a um mundo de mudanças velozes. Algumas razões para nós, pastores, pensarmos com carinho como nós podemos trabalhar em nossas sociedades, em nosso lastro de ministério, com problemas existenciais, como, por exemplo, a depressão que estamos hoje tratando. A depressão é a principal causa de problemas de saúde e de incapacitação profissional no mundo hoje. A depressão afeta 322 milhões de pessoas, segundo a OMS. Bom, de acordo com as estatísticas, o Brasil é o segundo país do mundo em depressivos. E isso também, segundo país do mundo em afastamento médico por causa da depressão e prejuízos financeiros, no geral, para a sociedade por causa da depressão. Portanto, a depressão é a doença também mais diagnosticada pela psiquiatria atualmente. Entre os norte-americanos, 19 milhões de pessoas têm depressão crônica. Dentre elas, 2 milhões são crianças recém-saídas da infância, né? Na pré-adolescência, onde já se pode diagnosticar distúrbios mentais. 15% dos depressivos cometem suicídio. Nosso país tem hoje uma prevalência de 5,8% de incidência da depressão na sociedade e é o país que mais tem depressões diagnosticadas na América Latina. Pois bem, venho estudando o tema desde a década de 90 e, recentemente, junto com meu parceiro de estudos, agora também coautor, estamos estudando, pesquisando e publicando, né? É o reverendo Guilherme Falcão, alguns já o conhecem, né? Da logoterapia e também ele dá aula aí em alguns seminários e pós-graduação, dá aula em mestrados aí nessa área de logoterapia e é pastor também, e juntos estamos trabalhando bem este tema de alguns anos para cá. Pois bem, e num trabalho que lançamos, fizemos a seguinte abordagem, a Bíblia, né? Lançando mão da experiência do profeta Elias, a depressão de Elias. Trabalhamos também com a logoterapia, o Viktor Frankl, que fala e escreve, né, sobre o sentido da vida, e a ideia principal do Frankl é a vida tem sentido em toda e qualquer situação, portanto, não perca o sentido da vida. É isso que vai norteá-lo até o fim e vai fazê-lo amar a vida e ter expectativa pelo futuro. E também lançamos mão do trabalho bem atual
do professor e jornalista Andrew Solomon, que escreve um tratado bem completo sobre a depressão, o demônio do meio-dia, uma anatomia da depressão. Pois bem, e aí a gente começa trabalhando com a questão bíblica, né? Alguns personagens da Bíblia que tiveram depressão, como, por exemplo, Davi. Fica claro em alguns salmos que, após o pecado e antes da sua reconciliação com Deus, ele está em depressão, como Salmo 51, por exemplo, Salmo 32. Jó é o exemplo bíblico de quem também entra em depressão por causa do seu estado emocional e o seu estado físico, e o estado de abandono no geral. Mas quem com mais clareza parece nos nortear nesta caminhada é Elias, a depressão de Elias. E aí você pode estudar melhor, né? Pode marcar aí o texto bíblico de Elias, quando ele vai para a caverna, até quando ele sai da caverna. 1 Reis, capítulo 19. Pois bem, pensando então no conselheiro cristão e no pastor, e pensando no gabinete de atendimento pastoral, a gente precisa ter três posturas. Podemos resumi-las aqui hoje na live. A primeira delas é investigar a causa, conversar com a pessoa que está sendo aconselhado, depressivo, vamos chamá-lo aqui de aconselhando. Conversar com o nosso aconselhando sobre causa, porque na maioria das vezes eles sozinhos não conseguem encontrar a causa da sua depressão. Também os sintomas, né? E trabalhar e perguntar sobre os sintomas. E vamos chegar em algumas situações aqui bastante críticas. E depois, alguns conselhos eficazes, tanto da parte bíblico-pastoral, como também do cotidiano, o comportamental. Pois então, vamos lá. Se pensar que alguém está chegando no seu gabinete agora para o aconselhamento e essa pessoa está em depressão, você começa o atendimento naturalmente, orando, dando as boas-vindas, fazendo com que a pessoa se sinta o mais à vontade possível, e depois você começa a conversar, né? E perguntar da causa da depressão, quando começou, e já é muito importante, por exemplo, tentar entender se é uma depressão de natureza biológica, porque vai, em sendo de natureza biológica, essa pessoa precisa naturalmente de um bom acompanhamento médico, quem sabe até o final da vida, né? E volto a dizer, isso tem a ver com um lado clínico. Tem gente que já tem a tendência à depressão porque nasce com menos produção de serotonina e aí por diante, né? Nós temos os nossos neurotransmissores e alguns deles são responsáveis pelo bom humor, pelo bem-estar durante o dia e tudo mais, o equilíbrio para que nos sintamos bem e assim por diante. E, por algum motivo, algumas pessoas já têm uma predisposição física, clínica, biológica para a depressão e precisam do medicamento e assim por diante. A outra causa possível, outro tipo maior de depressão, entre duas vertentes, assim, as duas principais bifurcações, no meio do caminho, a gente vai encontrar, por exemplo, então, a biológica, e aí essa pessoa precisa sempre de sociabilidade, vai precisar sempre de interação maior, acompanhamento da igreja, também do cotidiano, da vida dos irmãos e tudo mais, né? E tem a depressão reativa, que é causada por gatilhos, né? Alguma coisa disparou nesta pessoa a depressão, algum trauma, algum evento traumático, né? E aí a gente precisa passear um pouco aí por essas causas muito comuns hoje em dia. Nós listamos aqui as mais comuns.
por exemplo, a depressão causada por pressão, né? A vida começa a ser uma pressão sobre alguém. Eventos ameaçam a pessoa, ameaçam a vida e assim por diante, ameaçam o bem-estar, ameaçam os ganhos, o trabalho, a dignidade, né? Existe a chamada pressão psicológica, muito comum, por exemplo, entre policiais. Eu fui, durante um tempo, capelão oficial de polícia militar e é muito comum entre militares você ter pessoas do dia para a noite entrando em depressão e não é episódio assim duvidoso, não, é depressão de fato, por causa de ameaça de morte, por causa de pressão psicológica. Mulheres que passam por constante abuso ou violência doméstica e tal, enfim, existem ameaças, negociações silenciosas, como, por exemplo, assim, em alguns lares, o que a gente chama de relacionamento tóxico. Alguém está sugando alguém, alguém está ameaçando alguém, e ao longo da vida, essa panela de pressão ou explode em forma de surto, ou implode em forma de depressão. Descobrir a origem do problema. Técnicos ficam na torre de controle e estão o tempo todo em contato com a concessionária do aeroporto. Continuando aqui, eu vi que tem um ruído, eu não sei se era uma pergunta ou não, mas estou continuando aqui. Causa, sequência de eventos gatilho, quando alguém, por exemplo, vai sofrendo vários eventos causativos, né, na depressão. Ouvi falar de uma senhora que disse o seguinte: olha, meu cãozinho de estimação morreu e eu entrei em depressão. Os familiares disseram a ela assim, não, aliás, desculpe, os irmãos da igreja disseram o seguinte: olha, a senhora está com frescura demais, é muita sensibilidade, né? O cãozinho morre e a senhora entra em depressão, né? E tal. Mas aí, conversando melhor, essa senhora, num curto espaço de 3 anos, ela passou por um divórcio, doença degenerativa do pai, ela cuidou do pai, perdeu a mãe, teve falência no seu empreendimento e aí, no final de tudo, morre o cãozinho, ela entra em depressão, e não é por causa do cão. O cãozinho foi a gota num copo d'água, né? Foi o que completou a equação. Talvez vocês já tenham lido por aí sobre a depressão de Spurgeon, né? Muita gente está explorando esse tema agora, e agora existe até um livro lançado sobre a depressão de Spurgeon. Foi exatamente isso, né? Um falso alarme de incêndio na inauguração do grande tabernáculo de Londres, 10 mil pessoas reunidas e, de repente, saem correndo e pessoas são mortas lá, pisadas, etc. E, a partir desse dia, Spurgeon entrou em depressão e ele teve que lidar com isso até o fim da vida. Então, são os chamados gatilhos, né? Os excessos. O que mais? Nós vivemos numa sociedade de excessos, onde a mente também não aguenta e por vezes, a mente reclama ou para. Esse parar é a depressão, é o excesso de informação, é o excesso de trabalho intelectual, é o excesso de atividades diárias, excesso de preocupações, excesso de celular, excesso de sites, excesso de games e assim por diante. E nós nos tornamos reféns da nossa mente. Chega um momento que ela não aguenta a sobrecarga. A depressão é um dos gatilhos que é acionado com isso. Outro elemento causador da depressão é o estresse, a sobrecarga. Uma consulta
com 1.000 trabalhadores entre São Paulo e Porto Alegre, chegou à conclusão de que o estresse é o principal causador da depressão para essa população de trabalhadores dos grandes centros. Que mais? O estresse individual, né? Quando alguém passa por uma mudança de vida. A gente chama isso de rito de passagem, né? Você passa de uma etapa da vida para outra, só que, por vezes, essa etapa é inesperada, essa passagem é mal elaborada, ou pega a gente de surpresa, como, por exemplo, a morte de um cônjuge. Num dia, a pessoa está casada, no outro está viúva. Portanto, um rito de passagem inesperado, né? Ou divórcio, a separação conjugal, ou aprisionamento, morte de um amigo muito chegado, lesões, doença, até mesmo o casamento, que é uma coisa boa, mas pode gerar uma mudança de chave que a mente não aguenta, e se a pessoa já tiver a tendência à depressão, a perda de emprego, ou então aposentadoria, né? Até um determinado dia está trabalhando ativo, daquele dia em diante, só a casa e nada mais. Bom, a vida muda. E quando isso acontece, há uma tendência para a depressão, principalmente naqueles que já estão com uma sequência de eventos na sua vida. Não é raro a gente ouvir isso, né? Está demais para minha cabeça, ou estou a ponto de explodir, né? Ou então quero sumir daqui, né? E assim por diante. Por vezes você vai na praia, você encontra lá alguém na areia da praia, ao invés de estar desfrutando o momento, está ali com a família, mas com um notebook, porque está trabalhando, né? Isso diz respeito a um estilo de vida que as empresas e organizações estão propondo aos executivos, né? Aquele tempinho que sobrava para a igreja, para lazer, para o esporte, para a família, é lentamente tirado, né? E a empresa paga muito bem, mas também lhe dá crachás magnéticos, câmeras, telefones, celulares, notebooks, bips e tudo mais, para que o cara fique preso. A gente chama isso no mundo empresarial de coleira eletrônica. Então, alguém está aprisionado à sua empresa, né? Outro fator causador de depressão é a solidão. O Elias é o exemplo disso, né? Ele deixa o seu amigo no deserto e segue adiante sozinho e, logo a seguir, em depressão. Existe a solidão, tempo de recolhimento, que é normal, né? Inclusive, o Richard Foster fala sobre isso no livro Celebração da Disciplina, de que, em algum momento, nós precisamos nos recolher em silêncio e solidão para ouvir a nós mesmos e ouvirmos a Deus. Mas existe aquela solidão, o isolamento que a sociedade propõe, existe a solidão, individualismo, aquela ideia assim, não quero me misturar, né? Hoje, por exemplo, existem igrejas drive-in, igrejas eletrônicas, existem ilusões de comunhão que, na verdade, não existem, ou de adoração em comunhão e tudo mais. E a gente tem que entender o seguinte: um aparelho de TV ou um computador não pode lhe dar um abraço depois do culto, não pode lhe dar um sorriso, apertar sua mão e perguntar como que vai. Então, é o estilo de vida que os nossos irmãos de igreja estão tendo. Em algum momento, isso pipoca em depressão, né? Individualismo. Já existe hoje, pasmem, uma clínica de recuperação de viciados em internet. Essa clínica está em Londres. E se descobriu que
40% dos viciados estavam viciados mesmo, a ponto de perderem emprego, perderem casamento, perderem amizades, perderem possibilidades e precisavam de internamento para lidar com o vício de internet. Outra causa, né? Outro elemento causador da decepção, da depressão, a decepção, é o que Elias também vê, né? O desencanto, até a autoagressão, quando ele diz, eu não sou nada, eu sou um fracassado, né? Ele diz, porque eu não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19:4, né? Ele está revoltado com o seu povo, né? Ele diz, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Aí ele está decepcionado com Deus também. E ele diz assim, Deus, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. E olha eu aqui, né? Fugindo da rainha para não morrer. Então ele faz essa cobrança discreta para com Deus. E por que não dizer, tem muita gente chateada com Deus aí, né? Por aí em nossos meios cristãos, consigo mesmo, com a igreja, com a própria vida, a decepção. Pois bem, é isso que leva, por vezes, adolescentes à automutilação. É uma moda que surgiu de alguns anos para cá e isso está se tornando perigoso. É objeto de estudo já, mas essa ideia de alguém que está com raiva de si e precisa descarregar. Quando se tem alta expectativa sobre pessoas, isso vira um perigo. Então, a gente normalmente tem que alertar pessoas em depressão, dizendo, você não deve depositar sua esperança, suas expectativas em pessoas, em trabalho, pessoas falham, né? Existe um ditado indiano que muito me chamou a atenção, grande expectativa, grande frustração, pouca expectativa, pouca frustração. Nenhuma expectativa, nenhuma frustração. O problema é que a gente constrói grandes expectativas sobre tudo na vida. E quando elas desmontam, a gente não está preparado para elas, né? Eu acho que são ministrações muito importantes a serem trabalhadas com um irmão ou uma irmã em depressão. As fases da vida também, por exemplo, quando chega a terceira idade, existe uma tendência maior à depressão, principalmente depois dos 62 anos de idade. Por quê? A vida profissional já está no fim, já está na reta final. Já existem algumas privações, né? Principalmente se a pessoa não se programou com aposentadoria, etc. O idoso também passa a assistir muitas mortes de amigos, de familiares. O idoso é alguém que já está deixando muitas mortes para trás. É uma lógica, né? E isso vai lhe assustando. A pergunta é, quando chegará a minha vez? É uma pergunta silenciosa que o idoso faz. E, por vezes, o idoso vai se calando, entrando em depressão, comendo menos, dormindo menos. Precisamos estar atentos. Mesmo porque, por exemplo, nas IPIs, grande parte da nossa membresia são de idosos, né? E o mundo está se preparando para uma população de mais gente idosa, né? De 841 milhões de idosos que temos hoje no mundo, nós teremos 2 bilhões, esse número vai para 2 bilhões em 2050. E a pergunta é, como a igreja tem se preparado, como nós pastores nos preparamos para a depressão do idoso? Depressão na infância e adolescência, também por causa de delinquência, uso de drogas, problemas sociais, divórcio dos pais, problema com identidade de gênero, abuso sexual e alguns indicadores para as crianças e para os pré-adolescentes quando o adolescente ou a criança fica apático, voz monótona,
sintomas físicos decorrentes, né? Dor de barriga, dor de cabeça, dificuldade para dormir, irritação constante, queda no desempenho escolar, rejeição à escola, rejeição a amigos, mudança na alimentação, ou muito apetite ou nenhum apetite, expressões como eu acho que sou um peso na família, ou então eu não tenho valor, ou então ninguém gosta de mim. Já viram adolescentes falar isso? Ou então um crescente grau de desinteresse pela vida, irritação, agressividade, são indícios de que um pré-adolescente ou um adolescente está em depressão. Também é muito comum entre as mulheres, num determinado percentual, termos a depressão pós-parto, por causa da falta de suporte emocional, eventos da vida, eventos negativos durante a gravidez, problemas pessoais, emocionais, com relação ao ser mãe, gravidez não planejada, ou então dificuldades conjugais que se acumulam durante o tempo da gravidez, ou então até o histórico de depressão por causas biológicas, a falta de serotonina. E quando chega na época da gravidez, o dividir os elementos com a criança que está sendo gerada diminui na mãe também, altera a produção de serotonina. A depressão na família, de repente já existem episódios, né? A gente na terapia familiar chama isso de genograma, fazer um levantamento de quantos depressivos tem na sua família, assim, tem tios com depressão, primos, irmãos, pai, mãe, avô, avó, tio, avô e tal. Depende da quantidade que vai se levantando na família, você já tem uma pista. Essa pessoa tem a tendência à depressão, já tem uma biologia, um DNA propenso a isso, né? Ou então outra fase da vida, menopausa, quando o ninho fica vazio, né? Ou então o luto, né? Outra situação, não que o luto gere a depressão, mas pode gerar em havendo o luto mal elaborado. Nós vamos ver isso lá no fim do mês, na outra live. Doenças físicas também, enfim, causas. E quando você vai cavocando as causas e conhecendo as causas junto com o seu aconselhando, essa pessoa consegue entender e visualizar a si mesmo e vai ter um pouco mais de esperança. O desespero maior é de não conhecer aquilo pelo qual está passando e não saber onde vai chegar. Então, aí está o papel do conselheiro. Não que o conselheiro vá produzir cura imediata, mas vai ser uma luz nessa caminhada, nesse túnel, nessa trilha escura, junto com o seu aconselhando. Alguns sintomas. Aí é importante, por exemplo, você perguntar claramente dos sintomas. Eu faço isso. A pessoa chega, eu começo a perguntar. E por uma razão. Tem gente que pensa que está com depressão e não está com depressão. Então, pergunte isso claramente. Diga, olha, eu preciso saber, então fale comigo, né? A pessoa começa a falar, toca num assunto, você pode dizer, fale mais sobre isso, né? Ou então, sinta-se à vontade para narrar um pouco sobre este episódio da sua vida. E você vai abrindo portas, né? Na logoterapia, a gente tem essa questão da fala que produz caminhos de cura. Então, isso é muito importante, você ouvir a pessoa. Então, alguns sintomas. Pergunte, por exemplo, seu sono está bom ou está irregular? Porque o nosso cérebro produz uma substância chamada cortisol, que é responsável por nos manter acordados, despertos, quando a gente levanta de manhã. Mas a pessoa que está em depressão tem essa substância hormonal
também alterada. E é possível que o depressivo vá dormir bem menos, mas bem menos do que dorme normalmente, né? As pesquisas apontam que 73 milhões de brasileiros têm dificuldade de dormir de forma saudável, mas somente a insônia não é um indicativo de depressão. Pergunte, por exemplo, há quanto tempo. Se a pessoa está com 5 ou 6 sintomas acumulados por mais de 2 meses, mais de 60 dias, aí sim acende-se a luz vermelha. Porque tem gente que tem uma semana de crise e bate na porta do pastor dizendo: estou com depressão. Uma semana não define quadro, não define diagnóstico. Bom, vamos lá. Apetite desordenado. Pergunte para o seu aconselhando como que está o seu apetite, comendo demais ou comendo menos. Principalmente se estiver comendo demais e comendo muita massa, açúcar, refrigerante, tal, é um mau sinal. Ou se estiver entregue a algum tipo de vício, como o álcool, por exemplo, é um outro indicativo. Agora, preste bem atenção nisso. Pergunte, além de uma tristeza sem causa, pergunte sobre isso. Pergunte sobre apetite, como está. Pergunte sobre o sono e pergunte sobre vazio de sentido. Não deixe ele sair do seu gabinete sem perguntar isso. A vida está fazendo sentido para você? E se ele disser não, aí você parte para uma outra pergunta, né? Olhe com olhos de compaixão e diga assim, diga só para mim, você está desistindo da vida? Se a pessoa disser, eu não estou desistindo da vida, está difícil, mas estamos juntos, né? Como diz a moçada, estamos juntos, né? Quero viver, ok. Mas se a pessoa disser, olha, eu já pensei em fazer besteira, né? Diga assim, então, você pensou em tirar sua vida? Como foi isso? Você chegou a programar e pensar num método para isso? Ou chegou a pensar num dia específico para consumar isso? Se a gente não perguntar claramente, a pessoa pode sair do gabinete e um dia qualquer tirar a sua vida. E você vai ficar pensando o que eu poderia ter feito e não fiz, né? Eu já passei por situações assim, de alguém estar em aconselhamento pastoral e essa pessoa, numa semana que não esteve no aconselhamento, tirou a sua vida. E eu fiquei durante um bom tempo perguntando por que eu não dei um jeito de atendê-lo, nem que fosse fora de hora, nem que eu fosse na casa dele e assim por diante. O Viktor Frankl trabalha essa questão do sentido da vida. A vida tem um sentido maior. Então, você vai, a cada etapa da vida, reunindo os sentidos daquela etapa, até que chega num momento que ele diz, há um sentido maior para a vida. E esse sentido é Deus, né? Então, o trabalhar com essa questão da desistência da vida, ideação suicida, fazer a pessoa entender há um sentido para a vida. O medo também, medo sem causa. A pessoa tem medo de alguma coisa e não sabe explicar. O medo sozinho, né, como sintoma, pode não ser a depressão, mas quando já está acumulado com falta de sono, falta de apetite, falta de sociabilidade, solidão, isolamento, falta de vontade de viver, falta de sentido para a vida, aí então você entende, o medo é um dos sintomas da depressão
nessa pessoa. Na logoterapia, há técnicas específicas para lidar com o medo. Por exemplo, um amigo meu tinha medo de elevador. E ele não subia em elevadores. Ele tinha pavor, né? É a chamada terapia do confronto, né? O terapeuta vai junto e diz assim, olha, vamos juntos no elevador, sobe aqui comigo. Sobe uma vez, ele fica tremendo, sua, aí desce pela escada, né? Vamos outra vez, né? E vai confrontando o medo até que essa pessoa não tem mais medo. É o que os aviadores fazem, por exemplo, e assim por diante, né? Bombeiros fazem isso, né? A técnica do confrontamento com altura, com situações de insegurança, etc. Então, o depressivo vai ter medo, pânico, por vezes insegurança, o que mais? Autoestima muito baixa, ele vai se ter como um fracassado, assim vai estar em situação de vulnerabilidade, né? Qualquer coisa que ele ouve, ele remete para si de forma negativa. As pessoas em depressão tendem a ficar insatisfeitas consigo mesmo e tendem a questionar, né? O que eu estou fazendo? Tudo que eu faço não dá certo, né? Por exemplo, uma mulher vaidosa, ela não quer mais, durante a depressão, se vestir bem, ir no cabeleireiro, ela vai dizer, para que eu vou me produzir? Então, o conselheiro precisa trabalhar isso, a questão da autoestima. Tem vários textos da Bíblia que nos ajudam nisso. Nós podemos, por exemplo, mostrar a nossa identidade em Cristo, né? Você é criado por Deus, Salmo 139, criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis. Nova criatura, 2 Coríntios 5,17, filho herdeiro de Deus, tesouro particular de Deus, templo do Espírito Santo, amigo de Jesus, sacerdote real. E quando você ministra sobre isso, o seu aconselhando vai à luz do poder da palavra de Deus, e nós, os reformados, cremos realmente na suficiência da palavra de Deus, né? Eu não sei quantos aí são calvinistas de carteirinha, né? Mas é uma das doutrinas basilares da fé cristã, a suficiência das Escrituras. Você pode aconselhar com muitas técnicas, e o próprio Viktor Frankl fala sobre isso. Mas se você não terminar com o sentido maior da vida e com, no nosso caso, o cristianismo, né, nós teremos perdido algo no nosso aconselhamento, algo que é basilar, né? Também o outro sintoma, o fatalismo, pessoa que diz, olha, sempre foi assim, sempre vai ser desse jeito, né? E agora a terceira e última parte, preciso ser mais rápido aqui, porque o tempo não nos permite ir adiante, né? O tratamento, né? Pois bem, eu me lembro aqui de uma palavra do reverendo Simonton de Araújo, e ela está no livro da menininha que perdeu o cachorrinho, que morreu, e ela ficou debruçada na janela, olhando para aquele montinho de terra no jardim, terra fofada, onde o cachorrinho tinha sido enterrado, e chorando, chorando. Ela ficou ali na janela e chorava. Seu avô passou o braço no ombro dela e disse, filhinha, chegou a hora da gente mudar de janela. Vamos mudar de janela? Aí leva para a janela da sala e ela vê o jardim, vê as crianças brincando, aí ela já sente vontade de brincar com as amiguinhas. Quando se dá por conta, ela está lá com a sua bicicletinha junto com os demais. E por vezes a gente precisa dizer para o nosso aconselhando isso, olha, já falamos, conversamos, oramos, vamos mudar de janela agora? E
a gente consegue, de alguma forma, levar as pessoas a uma nova visualização de vida, né? O Viktor Frankl tem uma frase sobre isso, quando a situação for... ele diz assim, quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. E aí existe o tratamento proposto. E você vai ver lá em 1 Reis 19 alguns insights sobre como Deus trata a depressão de Elias. Pois bem, recorra à proximidade com Deus. Grandes nomes do passado, como o missionário David Brainerd, e também William Cowper, e também Charles Spurgeon, tiveram depressão, e depressão profunda. E todos eles testemunhavam isso. A graça de Deus no dia a dia era como um maná para me manter. Se eu não entendesse a graça, eu desmoronava. E David Brainerd tentou desistir da vida, assim como também William Cowper, que foi autor de brilhantes hinos que são cantados até hoje, né? Pregações de Spurgeon que são lidas até hoje, transformam vidas até hoje, né? Homens de Deus. E é interessante que é do William Cowper esta frase: por trás de uma providência carrancuda, Deus oculta uma face sorridente. Que coisa maravilhosa. Isso nos dá esperança. Falando de esperança, Lamentações, também quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, chame seu aconselhando a recordar partes boas, etapas boas, narrativas boas da vida. Isso vai lhe fortalecer, né? Também algumas iniciativas. Isso aqui é importante, né? Alguns cuidados aqui. Oriente seu aconselhando algumas coisas bem práticas aqui. Eu vou ser rápido. Esteja atento aos hábitos de sono, né? Não use a cama se não for apenas à noite, para dormir aquelas horas da noite, né? Reduza ou elimine a ingestão de cafeína. Isso faz mal para a depressão, né? Muito café. Durma em ambiente arejado, evite exercícios cansativos à noite, né? Use a cama só para dormir, né? Nunca para assistir TV, ler, trabalhar ou ficar deitado durante o dia. Refreie-se absolutamente na ingestão de álcool, outras drogas. Pratique exercícios físicos regularmente. E aqui eu quero dar fazer um insight aqui. O nosso corpo produz endorfina, que é uma substância que nos faz sentir-se bem, nos sentir bem. Acontece que ele produz isso depois de um certo tempo suando, exercícios físicos. Depois de 45 minutos, por exemplo, correndo ou andando de bicicleta ou nadando, o corpo vai reagindo e dali uma hora, mais ou menos, aquela sensação de bem-estar. É o remédio natural contra a depressão. É um excelente preventivo. Então, todas as pessoas que precisam de aconselhamento, estão em depressão, eu faço questão de cobrar isso. Olha, você precisa ir para o exercício físico. E alguns eu mesmo puxo, né? Falo, olha, vamos comigo correr no fim da tarde, né? Então, exercícios físicos. Sol, tomar um pouco de sol, né? Outra coisa, não deixe seu aconselhando ir visitar doentes ou enlutados, ou em velórios, ou gente que está sofrendo. Vestir-se com roupas claras, coloridas, ou roupas escuras, desviar-se de ambientes solitários, escuros, etc. Evitar a introspecção, evitar objetos e roupas, etc., que tragam algumas más recordações, né? Não ter medo de fazer perguntas. Pessoas depressivas têm medo de perguntar. Não,
fique à vontade, né, para perguntar o que precisa, a hora que quiser. Não deixe essa pessoa, ajude a não assim, estou dizendo não deixe, como se eu fosse um familiar de um depressivo, não é bem isso, mas aconselhe essa pessoa a não tomar decisões importantes da vida enquanto não estiver curado da depressão. Procure ouvir pessoas que amam você e assim por diante. Cuide com alimentação. Né? Existem alimentos que são potencializam a depressão, como, por exemplo, alimentos ricos em açúcar, doce, gordura. Esses alimentos pioram o quadro depressivo. Então, uma pessoa com depressão deve comer bastante peixe, carnes brancas, magras, tomar água, chá e assim por diante, né? A atividade física, já falei sobre isso, né? O que mais? A caminhada com Deus e com a igreja. Uma pessoa em depressão não vai conseguir fazer grandes leituras bíblicas, mas ela pode meditar um dia em cada versículo, ter alguns momentos de oração e etc. Sociabilidade, principalmente encontrar amigos confidentes. Todos nós temos conhecidos, um grande círculo, um círculo menor, amigos, e um círculo bem mais reduzido, os companheiros de julgo. Só que o depressivo tende a romper amizades e relacionamentos, ou negligenciá-las. Então, aí, você pode ajudá-lo a potencializar as amizades, o apoio conjugal. Por vezes, a esposa não sabe como tratar o esposo em depressão, chame a esposa, então, para o gabinete, ajude a entender o seu esposo. Ou então, as crianças, até que ponto as crianças entendem que a mãe entrou em depressão? Elas precisam ser orientadas, elas precisam saber com clareza, e é o pastor que precisa fazer isso, conversar e explicar. Mamãe não está bem, ela não está conversando muito, ela não está saindo muito de casa, mas ela ama você, né? Ajude a mamãe e tal. E por aí, o renascer para a vida, a ressignificação da vida e, por fim, um incentivo que dou aos depressivos em tratamento, em aconselhamento, que se envolvam com alguma causa diaconal, serviçal. Certo irmão passou pelo vale escuro da depressão e, quando já estava quase bom, ele resolveu começar a ajudar numa causa de visita a pai, e ele se encantou com aquilo e foi trabalhando, sendo útil, sarou da depressão e continuou trabalhando, né? Teve uma senhora que, depois de curada, passou a servir como voluntária numa ONG e assim por diante. O poeta romano Ovídio, que dizia: receba bem essa dor, pois um dia ela lhe será útil. E dessa forma, então, encerro aqui a primeira parte, né? Me perdoe, reverendo Nilson, passei do tempo. Que Aproveito isso, meu irmão. Aproveito aqui para fazer a É um prazer. divulgação do livro que escrevi com o Isso. Guilherme Falcão. Esse livro tem sido uma bênção para muita gente que está passando pelo vale escuro da depressão. Depois você pode pedi-lo, eu te mando pelo correio, né? Faço questão de fazer a dedicatória, enviar com muito carinho. Faz o pedido aí, né? Vai aparecer na tela em algum momento aí meu e-mail e meu Isso. contato de WhatsApp. Pessoal, deixa eu coisa aí, vocês façam um sinal, tá? Para vocês, está aparecendo a imagem do Reverendo Copesca?
positivo para quem está e negativo para quem não está. Para alguns não está, né? E para outros está. Eu não sei o que houve, reverendo, que em algum momento passou para uma boa parte, passou a não aparecer a imagem da sua câmera. E agora para outros está. Para mim não aparece, viu? Para mim aparece a imagem, mas parada, apenas a imagem do pastor. E a voz dele Agora ouvindo. voltou a aparecer. Tá bom. Bem, eu selecionei aqui as perguntas que foram colocadas. O pessoal tá escrevendo aqui no chat que voltou. Joia. Eu selecionei aqui as perguntas que foram colocadas. Eu acho que a gente faz até de uma forma mais rápida. Então, olha só, a Kelly Gomes colocou o seguinte: e quando o pastor e a pastora também têm depressão? É um quadro que não é tão, digamos assim, tão raro, por causa do tipo de trabalho que nós temos. Eu posso dizer assim com muita tranquilidade, em 2019, a partir do mês de abril, eu tive depressão. Então, pelo fato de eu conhecer o assunto, eu rapidamente conversei com o conselho da igreja e corri para um amigo meu, psiquiatra, professor, lá em Marília, né? Na ocasião eu pastoreava lá. E o tratamento foi muito bom, positivo. Estava programado para 1 ano e em 8 meses nós estávamos bem. Eu fiquei 1 mês afastado totalmente das atividades da igreja para um descanso mental mesmo. E aí, bom, foi uma trilha de reconstrução, né? Com as consultas e até com um medicamento adequado, mas uma coisa o psiquiatra falou, ele disse assim, olha, 2 coisas te salvam já nesse começo, né? Primeiro que você veio rápido, apareceram os primeiros sintomas, você já se posicionou, já pediu ajuda, né? Segundo, você não parou de correr. Eu tenho o hábito de correr, por isso que eu falei da serotonina e da endorfina, e isso ajudou na rapidez de tratamento. Mas eu diria o seguinte: não espere muito. Se o quadro começar, esses sintomas todos começarem, o desânimo pela vida, falta de sono, apetite desordenado, falta de sentido da vida, tristeza sem causa, medo, insegurança pelo futuro, esses sintomas conjugados, não apenas um sintoma isolado. Mas acontecendo tudo isso, procure ajuda, né? Procure um bom psiquiatra. Eu acho que o pastor e a pastora precisam de cuidados especiais. A gente só pode cuidar se nós estivermos sob cuidados. Bom, enfim, é o buscar ajuda. Quando o pastor ou a pastora está neste quadro, é muito bom, né, ter esse diálogo aberto com o seu conselho. O conselho, nesse momento, figura mesmo como uma equipe de amigos e dando suporte ao pastor e à igreja. E pronto, a igreja entende perfeitamente, né, quando é necessário um tratamento. Eu lembro de um caso, continuando aqui, de uma irmã pastora, que a gente tentava ajudá-la muito neste quadro de depressão. E ela sempre fugia do tratamento, não queria, achava que era fraqueza, achava que ela daria a volta por cima, por causa da sua liderança, etc. Mas, enfim, ela não conseguiu vencer a depressão e acabou deixando o ministério, e foi muito trágico, né? Até
ficando de cama depois, enfim, é necessário mesmo recorrer, pedir ajuda. Nós não somos de ferro. É verdade, é verdade. Uma outra pergunta que nós temos aqui é o Cláudio Alberto. Ele pergunta o seguinte: e a paranoia da segurança é um sintoma de depressão? Não, sozinho, se for sozinho, não. Se só for este sintoma, não. Não seria. Poderia ser uma neurose ou, depende do grau de agravamento, uma psicose, né? Aí Certo. entraria naqueles quadros de esquizofrenia, etc. Mas sozinho, assim, só esse fator, só esse elemento, não tem a ver com depressão. A depressão sempre vem com um conjunto de elementos juntos. Jóia. A Daniela Bueno pergunta o seguinte: gostaria de saber como podemos desmistificar, à luz da palavra de Deus, para a sociedade, que a depressão nem sempre significa uma possessão demoníaca. Na verdade, isso é recorrente, né? Bom, vamos lá. Verdade. Eu vou dar uma resposta rápida aqui, mas exigiria um pouco mais de tempo. Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, existem pessoas que são possessas. São possessas. Inclusive, assim, a gente não pode ignorar o fato de que a própria psiquiatria hoje entende esse dilema. Por exemplo, o psicólogo John White, ele é pastor, aliás, psiquiatra, ele é pastor e psiquiatra. E ele diz, tem gente que chega no meu consultório que o problema não é comigo, o problema é espiritual, e aí o tratamento é outro, e eu não posso, por questões de ética profissional, expulsar demônio no gabinete do médico, né? Enfim, mas isso não diz respeito a essa ligação, tipo assim, pessoa que é possessa vai ser depressiva, ou se é depressiva é porque é possessa. Não, a depressão é uma enfermidade, ela tem causas clínicas, na maioria das vezes, ligadas à produção de serotonina, e nós não podemos estabelecer assim um limite do que é espiritual e do que é clínico. Tipo assim, as doenças que vierem daqui para baixo são clínicas, aí eu tenho que ir no médico. As que vierem daqui para cima são espirituais e aí eu trato só com as expulsando demônio, etc. Não, tudo no nosso corpo é clínico. Tudo no nosso corpo pode ser também considerado emocional, existem as doenças psicossomáticas, etc. Mas nós temos que desmistificar isso, realmente. E eu creio que a melhor forma é pregando, ou, por exemplo, passando alguns insights, algumas lives, alguns estudos sobre isso para a igreja, né? Nos grupos de WhatsApp da igreja, e o pessoal reflete, né? Aqueles irmãos que até então pensavam dessa forma assim bem reducionista, né? Porque doenças psiquiátricas têm sintomas diferentes, né? Alguém pode ser muito crente, mas pode se tornar depressivo. Por exemplo, argumentos bíblicos, né? O Davi teve depressão, o Jeremias teve depressão, amaldiçoou lá o dia do nascimento dele, não queria nem ter nascido, o Jó também, e pior, né? O Elias, né? Pede para os irmãos lerem o capítulo 19 de 1 Reis e vão encontrar o quadro completo ali de alguém em depressão. Então, assim, hoje, tanto usando a Bíblia como a lógica cristã, a teologia pastoral, a gente pode desmistificar isso e pode orientar
a igreja a respeito da depressão como uma doença a ser tratada, uma doença a ser trabalhada, a ser cuidada pelo lado clínico, pelo lado da igreja como acolhida e tal, né? Joia. Bem, quero agradecer mais uma vez ao reverendo Copesca. Deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui a tela com... Vamos ver se eu consigo. Aí vocês dizem para mim se estão conseguindo, porque eu fico mais perdido, gente. Aqui. Vamos ver se a tela entrou. Entrou alguma coisa? Pode falar. Entrou alguma coisa para vocês, gente? Não. Não, Não, nada. não entrou. Meu PowerPoint, eu estou com o PowerPoint aqui, mas... Espera aí, deixa eu tentar de volta aqui. Vamos ver se... não está entrando. Ele não tá, o meu não está entrando mesmo. Que eu queria compartilhar com vocês o telefone e o e-mail do Reverendo Copesca que ele passou para a gente. Fala Mas eu para também nós, posso pastor. aqui, eu posso até digitar aqui no chat também. Eu vou copiar e vou colar aqui no chat também para ajudar vocês. Olha, já foi aí no chat para vocês o e-mail e o telefone do Reverendo Copesca. Aí vocês conseguem pegar, tá bom? Agradeço mais uma vez. A gente tinha o propósito de não passar de 1 hora, a gente passou alguns minutinhos, peço desculpa aí, compreensão de vocês, mas eu creio que a live foi excelente, não é que ela foi boa, ela foi excelente, é um tema muito oportuno que toca a gente das mais diferentes formas, então a gente agradece mais uma vez, peço desculpas àqueles que a gente não pôde responder as perguntas, tá bom? Mas a gente tem aí um limite de tempo. E daqui a algumas semanas, na última semana, a última quinta-feira deste mês, a gente retorna com o reverendo Copesca para tratar do tema do luto. Vocês viram como a live é boa, como ele tem qualidade, fala com tanta propriedade, né? Então, eu quero deixar aqui meu abraço a todos vocês e a gente se encontra na próxima live, tá bom? Reverendo, Deus abençoe. Obrigado. Pessoal, Deus obrigado. abençoe. A gente vai Obrigado, falando. pastor. Boa semana para vocês. Até mais. Fiquem Boa na paz do semana, Senhor. boa noite. Boa noite.